Fala galera, belezinha? Depois de contar melhor sobre a violenta e nem tão conhecida assim rivalidade entre os clubes argentinos do Aldosivi e do Alvarado, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima, eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Mas acho que uma coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes à meta de 10 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, né? Acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, tem nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo, coletivo, pra você meio que dar uma patrocinada aqui no canal. E eu vou deixar tudo muito bem explicado no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E hoje é dia de falar sobre o novo duelo entre clubes argentinos, só que agora bastante tradicionais e donos de grandes feitos nos últimos anos. Trata-se do grande clássico cordobês entre as equipes do Belgrano e do Talleres. Bom, só antes de começar eu gostaria de falar que por mais que hoje se trate de um vídeo sobre rivalidade, hoje eu vou deixar a minha particular de lado e desejar toda a força do mundo ao Flamengo, né? Principalmente aos familiares e amigos das vítimas da tragédia da última sexta-feira, quando o incêndio acabou tirando a vida de 10 atletas do rubro-negro lá no Ninho do Urubu. Mas agora tentando virar um pouquinho essa chavinha, né? Eu tô aqui pra falar sobre um clássico azulado, onde um veste a coloração celeste e o outro o tom marinho, onde em um deles a cor predomina na camisa inteira e no outro ela se divide harmoniosamente, né, em listras verticais com o branco, sendo realizado desde 1914 e podendo ter até um pouco menos visibilidade que as outras rivalidades. Mas é em todo o seu país o derby com mais edições travadas. Bom, essa descrição, né, no Brasil remeteria ao grande clássico Repá entre Remo e Paysandu, né, que tá aqui em cima também passando no card, já foi tema aqui do canal. Mas como a gente tá falando da Argentina, né, com algumas alterações, principalmente, né, na vestimenta de cada um, isso tudo aí descreve o grande clássico cordobês, onde de um lado nós temos os piratas do Clube Atlético Belgrano, fundado no dia 19 de março de 1905, e de outros matadores do Clube Atlético Talleres, que veio um pouquinho depois, no dia 12 de outubro de 1913. Lembrando que esse aqui não é qualquer clássico não, viu? Afinal, como eu já disse, a gente tá falando do clássico mais disputado da história da Argentina, tanto no equilíbrio do histórico de confrontos, quanto pelo número de partidas, que mais pra frente vocês vão ficar sabendo. Sendo que o primeiro jogo foi disputado lá em 1914, como eu também já disse, no dia 17 de maio, quando o Belgrano venceu por 1-0 com gol de José Lascano. Só que esse duelo aí teve apenas 15 minutos de duração, já que logo após esse gol que eu acabei de falar, o então Central Córdoba, que em 1918 mudaria seu nome para o que a gente conhece hoje por Talleres, ficou furioso alegando impedimento no início do lance e simplesmente retirou seu time de campo. Nascia então uma grande rivalidade. Na verdade, essa mudança de nome, né, de Central Córdoba para Talleres se deu por conta de uma briga generalizada num duelo disputado em 1917, quando o alviazul Horácio Salvatelli lesionou gravemente o goleiro rival Cardoso em um lance de gol que terminou anulado pelo juiz. Com isso, a federação local baniu o jogador e o clube, que também tinha se recusado a ceder, né, atletas para a seleção de Córdoba, que ia disputar um campeonato entre seleções dos bairros. Só que por conta da popularidade do time, ele teve que ser readmitido, agora sob outra alcunha, outro nome. E foi daí que surgiu então o Talleres. E foi a partir daí que a dupla passou a dominar a Liga Cordobesa, que era a única competição que as duas equipes disputavam naquela época. Porque, como eu já disse em outros vídeos aqui, né, o campeonato argentino era restrito a Grande Buenos Aires, aceitando posteriormente equipes de La Plata, Rosário e Santa Fé. Só pra vocês terem uma noção, nos anos 50, Belgrano e Talleres tentaram se filiar à segunda divisão, mas sem sucesso. Até que em 1967 o campeonato argentino foi renomeado para Metropolitano, com o advento do torneio nacional. E ao Belgrano coube o orgulho de ser o primeiro representante cordobês na elite lá em 1968. Mas quem fez história mesmo foi o Talleres, que por muito pouco não foi campeão nacional em 77, perdendo uma das maiores finais da história pro Independiente. Sendo justamente nesse período que o clássico cordobês enfim saiu, né, da esfera local e foi disputado na elite. Justamente no torneio nacional, quando Belgrano e Talleres empataram em 1-1 em agosto e 0-0 em setembro de 1974. Depois, em 75, veio a primeira vitória do clássico no âmbito nacional, né, dos alviazuis por 2-1, sendo que no mês seguinte houve outro embate, agora com um novo empate por 2-2. Sendo esses até então os únicos clássicos entre eles no torneio nacional, já que o duelo ficou restrito ao âmbito local até 1991, onde até essa data as duas equipes decidiram nada menos que
18 títulos da Liga Cordobesa, com 12 taças pro Belgrano e 6 pro Tajeres, que dominou a década de 70 com 4 conquistas sobre o maior rival, enquanto o Belgrano levou apenas uma diante do Tajeres. Sendo que nesse período, se a torcida celeste não podia desfrutar dos mesmos holofotes, pelo menos ela pôde se gabar de ter imposto ao maior rival um tabu de quase 15 anos, ficando desde 82 sem perder do Tajeres, com 26 clássicos invictos, quantidade nunca alcançada por outra rivalidade argentina, conquistando nesse meio tempo uma taça do Torneio Federal, que foi uma competição organizada em 85 entre os campeões provinciais, para definir os representantes do interior na segundona argentina. Com isso, o Belgrano, que venceu essa taça, se gaba por ser o único clube cordobês campeão de um torneio da elite da AFA, mas fato é que ele só conseguiu sair da segundona mesmo lá em 91, ano em que o clássico enfim voltou a ser realizado na elite nacional. E olha que não foi qualquer clássico não. Afinal, depois de tanto tempo longe da elite, a cidade de Córdoba explodiu com a notícia de que o derby voltaria a ser disputado na Série A do Nacional. Mas sobre esse duelo em especial eu vou falar melhor daqui a pouco. Fato é que o Belgrano continuou mantendo o tabu que eu falei agora há pouco, e vencendo o Tajeres, mano, de tudo que é jeito, velho. Fora de casa, em casa, placar apertado, goleada. Até que no dia 16 de novembro de 1996, esse tabu enfim chegou ao fim. Coincidentemente com a chegada do técnico Ricardo Gareca, conhecido pela torcida palmeirense, ao comando Tajarim. Mas que sobre esse duelo eu também vou falar melhor daqui a pouco. Bom, e depois de tudo isso, em 1998 o clássico viveu o seu auge, com a disputa de 2 duelos considerados os mais importantes da história do futebol cordobês, justamente dividindo os holofotes com o encontro entre a Argentina e Holanda pela Copa da França, quando os hermanos caíram para a poderosa equipe de Dennis Bergkamp. Mas no real, mano, isso daí pouco importou para a cidade de Córdoba. Afinal, para eles o que realmente interessava era a grande decisão entre Belgrano e Tajeres, na gigantesca final do acesso da primeira divisão. E mano, a cidade parou, principalmente com a vitória do Tajeres, que tem mais torcida na Argentina, no duelo de ida por nada menos que 1-0. Cara que viene ya la pausa, le saca, le pega, gana, golazo. A los 39 minutos y medio del segundo tiempo, Diego Garay. Tajeres 1, Belgrano 0. Mas isso daí ainda não estava decidido, já que muita coisa estava em jogo, né? A honra de ser o maior da cidade, ou de subir na frente do rival, ou de perder um clássico emblemático. Sendo que para a equipe Tajarim, a vitória teria um gosto a mais, já que há pouco tempo a torcida tinha vivenciado, né, aquele longo tabu, e também porque vinha de 2 derrotas seguidas na luta pela preciosa vaga na elite. E quando a bola rolou no duelo de volta, após o primeiro tempo truncado e sem muitas chances, a etapa final proporcionou tudo que um amante do esporte bretão aguarda, onde logo aos 4 minutos Albornoz abriu o placar pro Tajeres. Mas clássico é clássico, né? Precisando vencer, o Belgrano foi com tudo pra cima, igualando o marcador aos 35. Sendo que 8 minutos mais tarde, após linda cobrança de falta de Titi Sosa, o time da casa conseguiu a virada e levou a decisão nas penalidades. Mirando de Tajeres, vamos Belgrano, va el Chiche, le pegó. Nos queda muy poco, le tengo que pegar bien, la clavó en el poste izquierdo de Cuenca que no pudo llegar. Un milagro ha sucedido en Córdoba, cerca del aniversario, cerca del nuevo aniversario de la fundación de Córdoba. El Chiche Sosa con el milagro, Belgrano vive e quiere alargue. E mano, essa disputa de pênaltis foi maluca. Os 3 primeiros foram lá e converteram, depois, mano, foi um festival de desperdício de penalidades, até que na última cobrança do Belgrano, Pinetti foi lá e chutou no travessão, caindo nos pés de Roberto Osti, justamente um ex-jogador do Belgrano, a grande chance do Tajeres, que viu o camisa 16 bater e converter a última penalidade, garantindo a conquista e o acesso.
também conquistou acesso, né, e subiu como segundo colocado. Mas a derrota nesse clássico emblemático nunca foi esquecida. Sendo que, para piorar, o Tajeres no ano seguinte viveu o seu melhor momento, conquistando a última Copa Comebol na insólita final contra os alagoanos do CSA em 1999. E passou a viver dias melhores que o seu maior rival, comemorando ainda um quarto lugar na apertura do ano 2000, depois disputou a Libertadores de 2002, voltou a ficar na parte alta da tabela nacional, agora no Clausura de 2004, e ainda goleou o Belgrano mais uma vez, agora no início dos anos 2000, por 6-0 na extinta Copa Revancha. Astudillo, Aguilar toca, Talleres, va Aguilar, busca para la zurda, Aguilar, centro de Aguilar, Marzo, gol, gol de Talleres, el loco Marzo. Mas aí na sequência, assim como o próprio Belgrano, o clube acabou caindo algumas vezes para a segunda divisão, mas o que importa é que os dois atualmente estão na elite. E com o Tajeres vencendo os dois últimos encontros entre eles, por 3-0 no fim de 2018 e 2-0 no final de janeiro. Sendo que o encontro mais emblemático entre eles, né, nesses últimos anos, aconteceu pela Copa Argentina de 2013, onde de um lado estava o Belgrano, clube sólido na elite nacional, e de outro o Tajeres, que havia acabado de ser campeão da terceira divisão, vencendo também o grande rival no mata-mata por 1-0. Aí depois ele avançou, passou pelo News Old Boys e caiu nas quartas de final. Bom, mas além de tudo isso que eu acabei de falar, as duas equipes também ficaram bem famosas, né, vamos dizer assim, nos últimos anos. Afinal, em 2011, o Belgrano foi o grande responsável pelo rebaixamento histórico do River Plate, vencendo a repescagem por 2-0 em casa e empatando em 1-1 no Monumental. E na última semana, né, mais recente ainda, o Tajeres venceu o São Paulo no duelo de ida da segunda fase da Libertadores, a famosa pré-liberta. É do Tajeres! E pode, no próximo dia 13 de fevereiro, né, na próxima quarta-feira, eliminar o tricolor. Mas agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E para começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é dos matadores. Mas antes, nas conquistas regionais, quem leva melhor é justamente o Belgrano, que possui 32 taças da Liga Cordobesa contra 27 do Tajeres, que começa a ter vantagem logo nos títulos nacionais, com 3 taças da Série B e 2 da terceira divisão, contra apenas um torneio regional do maior rival. Por fim, os Tajarines ainda têm na conta uma taça da Copa Comebol de 99. Já que o assunto é histórico de confrontos, a vantagem muda de cor e passa a ser dos Piratas, onde no total são 385 jogos entre partidas oficiais e amistosas, com 130 vitórias do Belgrano, 129 vitórias do Tajeres, além de 126 empates. E dentre todos esses jogos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje eu decidi pegar justamente duas goleadas emblemáticas que estão na memória dos torcedores. Uma por se tratar da volta do clássico à elite, também a manutenção de um grande tabu, e a outra que marca justamente o fim desse jejum. E o primeiro jogo marcante de hoje é justamente aquele de 1991 que eu não falei ao longo do vídeo para poder explicar melhor agora. Afinal, o duelo não acontecia há muito tempo na elite argentina e ainda foi em meio ao maior tabu da história dessa rivalidade. Sendo que quando a bola rolou, os Piratas não deram nem chance ao maior rival, aplicando logo uma clássica goleada por 3-0. Gustavo Espalina, una brillante jugada del primer tiempo. Já a resposta dos matadores veio 5 temporadas depois, justamente no fim desse tabu, que já durava desde 1982, né, com 26 clássicos de invencibilidade do Belgrano. E olha que a vitória do Tajeres veio com juros e correção. Afinal, o clube não tomou conhecimento do Belgrano e aplicou um sonoro 5-0. Iba al derechazo de Celaya, gol de Tajeres, Celaya de penal, 7 minutos, segundo tiempo, partido liquidado. Talleres 3, Belgrano 0 con 3 goles de Celaya, que ya es goleador del campeonato.
não dando nem chance do rival marcar um gol de honra. Artime, Cuenca, Cuenca, le atajó el penal a Artime, la noche de Talleres. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí de uma rivalidade argentina bem bacana. Tinha muita gente pedindo também, principalmente porque o Talleres está em evidência, né? Tá jogando com São Paulo agora e tudo mais. Mas enfim, né? Como é de prática aqui no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra você assistir todos os capítulos que eu já fiz. Tem mais de 100, então tem vídeo pra caramba. E aí você não esquece e deixa nos comentários aqui mais sugestão de tema que eu tô anotando todos. Como eu já disse, posso não estar fazendo o clássico que você pediu agora, mas ele tá anotado e vai pro canal algum dia. Então beleza, é nóis, tamo junto. A semana tá cheia de vídeo aí. Não perde e se inscreve no canal, hein?